Sim, com certeza. Empresas como a Deep World, né, que patrocinam, que incentivam o esporte, estão incentivando diretamente, né, a criação de novos indivíduos, né, dentro da sociedade com valores esportivos, que são aqueles valores que a gente vê de disciplina, de respeito, né? São empresas que estão construindo um futuro melhor, diretamente incentivando as crianças e adolescentes. Rebeca Lima Souza, FAI Osasco, categoria juvenil, aparelho bola, bloco 1. Bola, né, um aparelho diferente, é um aparelho mais plástico, né, que ele tem como grupo fundamental, que são exigidos no código de pontuação, aqueles grupos de manejos que eu comentei antes sobre a massa. Na bola também nós temos em todos os aparelhos. Na bola nós precisamos fazer elementos de 8, né? Nós precisamos fazer rolamentos da bola no corpo. Vocês viram que ela foi uma atleta que fez os rolamentos no corpo. A bola precisa rolar pelo corpo, ela precisa recuperar o aparelho com uma mão só. E a bola da ginástica ela é um aparelho bastante liso, né? Então você recuperar, depois de fazer várias coisas embaixo do aparelho, não é fácil recuperar com uma mão só, né? É um aparelho que tem o quesito que rola, né? Então, ela não vai cair e ficar ali no lugarzinho, ela vai sair rolando. Então, a atleta precisa ter bastante atenção com esse aparelho para que não tenha que não perca o aparelho, para que ele não saia da quadra, para que ele não escorregue da mão. Ela é bem lisa, como a gente pode ver na imagem, ali é um aparelho bastante liso. Então, o atleta precisa estar com a mão bem seca, porque senão ele acaba escorregando da mão, né? Precisa estar sempre bastante atenta. Após a próxima apresentação, gostaria que você falasse, a gente está entrando agora na categoria juvenil, como a gente vai percebendo, né? Como todo esporte, as categorias são uma continuidade. E a gente vai vendo agora na juvenil, como são um pouco mais velhas, apesar de serem muito meninas ainda, né? Depois a gente também vai falar sobre isso. As idades, uma modalidade muito precoce a ginástica, né? Bastante. Se tornam adultas muito cedo, terminam a carreira cedo também, mas as técnicas que vão, conforme as categorias, vai se aprimorando. Isso. Agora, Ana Gabriela Lima Soares, Be Strong Jean, juvenil, aparelho bola.
vai acabar vendo no aparelho bola músicas mais clássicas, né? Por ele ser um aparelho mais plástico, muitos treinadores têm essa preferência pela música clássica, né, para que tenha uma facilidade das atletas em cumprirem esse aparelho, né, apesar de terem algumas atletas que usam músicas agitadas para o aparelho bola, que o que dificulta, né, a fazer a coreografia com essa música mais rápida, a gente vê mais músicas clássicas para o aparelho bola, né. E aí, como nós estávamos falando, a categoria juvenil é uma categoria acima da infantil, né? São atletas a partir de 12 anos, de 12 a 15 anos, são atletas juvenil. Na categoria infantil, são atletas de 10 e 11 anos. E as técnicas vão 11 e 12, perdão. E as técnicas vão aprimorando, né? Porque elas já passaram por outros estágios, a gente vai vendo um aprimoramento, né, nas técnicas. Isso, nós vemos esse aprimoramento conforme as crianças vão passando. Eu cometi um equívoco. 11 e 12 anos. Ana Júlia Ventura Ribeiro, FAI Osasco, categoria juvenil bola. What about angels? They will come make us special. Don't give me up. Don't give sobre as subdivisões, né, das categorias da ginástica, aqui no Brasil nós temos as principais categorias, né, que são pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. A faixa etária de idade de pré-infantil, que é quando inicia lá, já tem campeonatos brasileiros, né, é de 9 e 10 anos. Na categoria infantil, 11 e 12. A partir de 13 anos, no ano que cumpre 13 anos, 13, 14 e 15, a atleta faz parte da categoria juvenil. Isso é padrão FIG. Tá? Então, isso é internacional. A partir de 13 anos, ela pode competir na categoria juvenil. E no ano que ela faz 16 anos, até quando ela quiser ficar na ginástica, ela será da categoria adulto. Precoce, né? Isso, da categoria sênior. É um esporte bastante precoce, né? Porque a gente fala, uma criança de 16 anos já é categoria adulto, da categoria que vai para os Jogos Olímpicos, né? E com que idade normalmente o atleta, no geral, encerra a carreira, né? Você vê, é comum até que idade, no máximo, você vê atletas? Eu sei que tem as exceções. Então, não é um esporte de tanta longevidade, né? Mas nós vimos uma atleta agora, que foi para os Jogos Olímpicos, mexicana, que classificou aqui no Brasil com 31 anos na categoria adulto. Isso é raro, porém acontece. Maria Eduarda Tavares Santos, Bistron Gym, categoria juvenil bola. Leandro. Nada pra grande coisa.
Muito bonita a competição, né? A atleta fez uma excelente série, uma composição muito bonita, né? Ela teve alguns probleminhas ali com a bola e com algumas dificuldades corporais, né? Onde acaba sendo penalizado depois na execução técnica. Mas uma excelente coreografia. E nós estamos aqui de olho nos comentários de vocês, na transmissão ao vivo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo. Olha, cheio de gente torcendo aqui. Tem até uma tia babona, tô vendo aqui, Luciana. Ah, é? Tá torcendo para a sobrinha, muito bom. Angélica, e com relação à seleção brasileira, você falou de uma atleta mexicana de 31 anos, não é comum. E na seleção brasileira, qual era a idade da maioria das atletas? Qual a faixa etária? Então, ela pode entrar na seleção brasileira adulta, né, na principal, a partir de 16 anos, no ano que cumpre 16 anos. Aí, o quanto ela vai se manter nessa seleção... A situação atual, mais ou menos, qual é a média de idade das Tem brasileiras? meninas de 16 até 28. Ah, tá. Você ficou de que idade até que idade? Eu fiquei dos meus 15 anos até os meus 26. O que também não é muito comum, né? A maioria fica um ciclo menor de tempo, né? Eu fiquei bastante tempo. Foram vários ciclos olímpicos que eu fiquei na seleção brasileira. Fiquei durante 10 anos, de 2007 até 2017. Antes disso, eu fiz parte da seleção juvenil durante 1 ano, mas na seleção adulta foram 10 anos. É bem interessante porque a gente sabe que tem esportes em que o atleta chega mais tarde na seleção principal e também acaba ficando mais tempo, né? Até pela questão física, né? Você chega em um determinado momento que, por mais qualidade que você tenha, você já não consegue fazer a mesma coisa que com certeza. o mais jovem, né? Porque ele exige demais. A ginástica tem essa diferença, né? Geralmente as atletas um pouco mais velhas, digamos assim, que na verdade não é velha, mas Sim. com mais idade, o corpo acaba começando a ter limitações, né? E aí o que conta mais é a experiência, né? Porque a experiência, no fundo, conta um bocado ali na hora da competição. Giovana dos Santos Novaes, FAI Osasco. Apresentou Maria Eduarda Tavares Santos Bistrong. Estou aqui de olho nos comentários, a tia Priscila, a Leila, Claudete, todos aqui torcendo pelas suas familiares, né? Muito, muito gostoso ver. E lembrando que a família tem um grande fator, né, motivacional para essas atletas, né, por ser a base de toda criança, né. Então esse vínculo familiar, essa torcida dos familiares, essa presença, esse incentivo faz total diferença na formação, né, de uma atleta, mesmo que às vezes a atleta não seja o sonho chegar numa seleção ou pratique a modalidade porque gosta apenas da modalidade. Prepara, Giovana Milheiro apresenta Giovana dos Santos, FAI Osasco.
Giovana dos Santos Novaes, FAI Osasco. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna come back down. You are the reason. Just a little closer. Come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Pensando quanto a tecnologia é boa nessas horas, né? Quando eu tinha essa idade, que eu treinava e competia, a minha família não conseguia acompanhar, né? Assim, a tempo real, como a gente está conseguindo acompanhar, como os familiares agora estão conseguindo acompanhar, né? Não existia isso de transmissão online, nem conseguia os vídeos pela internet, né? Porque não tinha todas essas possibilidades que nós temos hoje, né? Então, muito legal esse trabalho que a Liga Metropolitana está fazendo, de fazer essa transmissão online para que as familiares possam se sentir como se estivesse aqui no ginásio com a gente, assistindo, né, as ginastas, né, seus familiares que tanto gostam, tendo esse carinho, né? A Deep World que está incentivando diretamente para que isso possa ser realizado, para que todos possam ter esse contato e estarem com o coração ali apertadinho, torcendo, como se estivesse aqui no ginásio. E também ajuda na questão desportiva, né? Treinadores e atletas também conhecerem os adversários, porque antigamente você tinha que esperar um campeonato brasileiro para poder saber e conhecer na hora a característica das suas adversárias. Hoje você já conhece. Exatamente, principalmente a nível internacional, né? A gente vê o que as russas estão fazendo lá do outro lado do mundo. Apresenta agora a Giovana dos Santos Novaes, FAI Osasco. Working for the man every night and day. uma música, né, que fugiu um pouco do que nós estávamos vendo até agora, né, a estratégia da treinadora e da ginasta, né, para ter um diferencial no aparelho, cada um faz as suas estratégias para a hora da competição, né? Ela teve um probleminha um pouco grave ali no começo, no final da coreografia, ela terminou sem o aparelho, então vai ser penalizada.
Isso vai interferir bastante na nota final dela, né? Essas penalizações, algumas execuções técnicas também. Mas muito bonita a coreografia. A treinadora montou uma coreografia animada para que ela se divertisse durante a sua série e a sua apresentação. Bem bonita. É que não temos público, mas normalmente essas músicas mais animadas mexem também com a galera, né? O pessoal curte, né? Bastante, o público gosta, né? O público entra na coreografia, né? É uma estratégia de cada Em breve, né? Em breve teremos o público novamente. Já estamos com as competições agora, como acontece hoje, né? Sem a presença de público, mas já é um avanço, né? Em breve vamos chegar lá de ter novamente o contato com as pessoas. Sim, isso faz bastante diferença, né? Quando eu era atleta, eu era uma atleta que gostava muito de ter o público, de sentir essa energia do público junto comigo, né? Então, se Deus quiser, logo, logo vai estar todo mundo vacinado, a gente vai conseguir fazer competições com o público. Sabrina Mel Oliveira Santos, FAI Osasco. Let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Eri também, o treinador, agora corre pro abraço com o treinador lá. Aí a gente está vendo alguns momentos da série dela, expressiva, na música, desfrutando desse momento pelo qual treinou muito, né? Para todas essas ginastas que estão aqui, acredito que está sendo muito gostoso retornar às competições presenciais, né? Nós tivemos momentos muito difíceis, né? Para a ginástica, um esporte que a gente precisa de tanto espaço, né? É um tapete de 13 por 13. Ficar dentro de casa, treinar dentro de casa, limitou muito o treinamento. Então, as atletas que continuaram treinando, se dedicando, foram muito guerreiras, né? E quer dizer que tem muito amor pelo esporte, né? Porque a gente sabe que não é fácil você ficar só na frente da tela de um computador, recebendo orientação do seu técnico. Prepara, Maria Eduarda momentos Macedo desmotiva, Laura né? Gutierrez, Então a gente teve algumas desistências, mas a gente vê que muitas atletas continuaram aí firme e forte, correndo atrás do seu sonho. Laura Cipriano Gutierrez, Be Strong Jean, categoria juvenil, bola.
atletas com algumas dificuldades, o que vai prejudicar um pouquinho a nota dela, né? Terminou um pouquinho fora da música, lembrando que quando a música para, a atleta tem que parar, ela não pode parar antes e nem depois da música. Qualquer segundo que parar antes ou depois da música é penalizado 0,05 do final da nota final, né? Mas a gente tem que exaltar essas atletas que estão aqui hoje, depois de uma pandemia, né, treinando em casa, se esforçando. Então tem um fator Rebeca psicológico Souza nessa competição Maria que Eduarda afeta, Macedo, né, Fai dentro de Osasco. casa, um ambiente grande agora. Então a gente precisa exaltar o quanto elas estão sendo bonitas, o quanto elas estão sendo guerreiras na competição. Em casa ninguém vai ter o espaço de 13 por 13, não vai ter o espaço para o lançamento, né, a altura de teto para isso, né, para os aparelhos. É extremamente limitante, né? Isso limitou muito os treinamentos da ginástica, né, não ter o contato com o treinador. Então, quando retorna às competições, tem um fator psicológico que pesa aí. Maria Eduarda Macedo de Souza, Fai Osasco. You can never know what it's like. Your blood like a winter freezes just like ice. And there's a cold, lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. I'm picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Ela não acabou muito satisfeita com a série, né? Às vezes acontece. Elas treinam muito, o atleta treina muito para a competição, né? E tem só esse 1 minuto e 30 para fazer tudo que treinou. E nem sempre a série sai como o esperado, né? Geralmente por questões psicológicas, né? A pressão do dia da competição, um ambiente diferente. Então, nem sempre elas saem satisfeitas com o seu desempenho. Mas eu acho que hoje elas precisam estar felizes por estarem de volta nas competições, né? A gente entende que existe essa pressão, esse fator, né? Elas chegam a chorar, isso é bastante comum, né? Sempre que a gente não sai satisfeito de algo que treinou, né? Que se dedicou, acaba se sentindo triste, Chorou muito, né? Angélica, no dia ou chorava depois, sem ser na frente dos outros? Como que funcionava com você? Eu chorava lá no banheiro escondidinha. Quando eu errava, eu chorava lá no banheiro escondida, de raiva por ter treinado tanto, não conseguido fazer, mas é normal. O atleta vai aprendendo a lidar com essas emoções também, com maturidade. Agora Rebeca Lima Souza, Fai Osasco, agora aparelho massa juvenil. A little bit of naughty, it's a little bit nice. She's a whole lot of glam, sweat, sugar, sex, spice. Shimmy, shimmy, strut, strut, give a little what up on the table, she'll be dancing. Everybody just come alive under the spotlight. All the boys wanna fall behind. We said it's a style, it's a need, it's burlesque. E-X-P-R-E-S-S. Ladies, come to dance on. Boys, throw it up if you want it. Can you feel
Aí nós tivemos a apresentação da Rebeca, né? A gente viu que soltou até o elástico da sapatilha ali em algum momento da série dela, soltou. Não é algo que vai ser penalizado, porém a atleta consegue sentir que tem algo que não está nos conformes ali, né? Por isso que precisa treinar bastante, mesmo que isso aconteça durante o treino, elas continuam a coreografia para que isso não interfira no psicológico e não cometa as falhas por conta do elástico, né? Mas a atleta acaba percebendo. Ela teve alguns aparelhos no chão também, que vai ser um pouquinho penalizada na execução técnica, mas uma série muito bonita, uma ginasta muito bonita, com linhas bonitas. Foi uma excelente série. E a agonia da nota é sempre pesada, né? Esse é o sofazinho do riso ou do choro. Aí a gente sempre fica esperando, né? Porque os árbitros, eles têm um olhar técnico, né? Para avaliar tudo. Então, cada detalhezinho faz a diferença. Digamos assim, momentos de tensão, né? Isso, porque às vezes a gente acaba não vendo, mas o árbitro vê ali que teve um detalhe, às vezes por um detalhe não validou tal exercício e acaba interferindo na nota. Ana Gabriela Lima Soares, Bistron Jean. Another head hangs slowly, child is slowly taken, and the violence caused such silence. Who are we mistaking? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head, zombie, zombie, zombie. Bonita série, olha as treinadoras lá atrás, juntinhas, torcendo, desesperada, porque é o trabalho de muito tempo, né, que é representado pela atleta ali durante 1 minuto e 30. Então o treinador fica lá com o coração na mão, esperando para que a atleta faça o melhor possível. Ela teve alguns imprevistos com as massas, teve um aparelho no chão no qual vai ser penalizada, porém mais uma série muito bonita também. E nos treinamentos o técnico vai falando durante a tua apresentação, né? Se liga ali, fica atento ali, cobra, canta para você o que é. Ali no dia não pode falar nada. Com certeza. Durante o treinamento a gente fica indicando tudo ali, né, pro atleta. E na hora da competição é só energia com energia, poder do pensamento. Ana Júlia Ventura Ribeiro, FAI Osasco.
gente pode ver que muda bastante o estilo de música usado, né, entre os aparelhos. Agora, nas massas, nós vamos ver mais músicas dançadas, músicas fortes, né? Não tanto músicas clássicas como utilizados no aparelho bola. Então, por isso é importante sempre um treinador trabalhar todos os estilos musicais com as atletas, né, para que elas sejam capazes de fazer todos os estilos de música. Quanto mais rica, digamos assim, a atleta for, né, e conseguir fazer mais diferentes estilos musicais, melhor, e é uma vantagem para a atleta também, né, para que ela consiga fazer os diferentes aparelhos também. E o treinador é complicado, né? Que ele não tem normalmente um atleta só, né? Claro, quando a gente vai chegando, vai afunilando uma seleção brasileira, por exemplo, aí você trabalha com um número mais restrito de atletas. Mas normalmente num clube você tem que ter ali uma atenção e é um desdobramento. O trabalho dos técnicos tem que ser muito valorizado, né? Porque muitos deles, né, trabalham com diversos atletas. Com certeza, né? A realidade, quando a gente vê de massificação, né, de muitas atletas, né, de um clube, não é. O ideal seria um treinador para cada atleta, mas não é essa a realidade, né? A nível, né, nesse nível que nós estamos vendo, que é o nível de base, os treinadores têm muitos atletas. Então ele precisa ser muito criativo, né, ter muita paciência para conseguir tirar o melhor de cada atleta para que elas consigam sair de quadra realizadas depois. Maria Eduarda Tavares Santos Brestron Jim. Infelizmente, ela teve um probleminha ali, precisou pegar o aparelho reserva, né? A massa reserva vai ser penalizada por ter queimado, tipo de queimar quando o aparelho sai fora da área, né? O aparelho queimou e ela precisou pegar o reserva. Então, tem uma penalização ali por cada aparelho reserva que pega de 0,30. Por cada aparelho, né? Se ela pisar fora do tapete também, o corpo dela também perde mais 0,30. Então, ali uma penalização mínima que ela vai receber é de 0,60 pelos 2 aparelhos. Isso interfere bastante na nota. Agora a treinadora ali está passando as orientações, provavelmente não precisava ter pego uma das massas reservas, né? Então é experiência, né? Elas estão numa categoria que vai, a treinadora pedindo para pensar, é experiência. Essas coisas acontecem e a atleta tem experiência para que numa próxima competição não ocorra igual, né? Eu já tive alguns episódios assim que às vezes no treinamento não acontece, mas na hora da competição, pelos fatores externos, né? O nervosismo, enfim, aconteceu alguma coisa, a gente tem que pensar rápido ali e o seu pensamento rápido nem sempre é o ideal, né? E vai se tornar o ideal quando esse atleta tiver a experiência, né, para pensar rápido,
essa vivência, aí ele acaba tendo essa experiência diferente. E levando em conta até o tempo de inatividade que tivemos, até que o índice de erros está bem dentro do aceitável, porque a falta de competitividade e treinamento reflete, né? Ai, com certeza, isso interfere diretamente, né? Principalmente na questão psicológica das meninas. Apresenta agora a Maria Eduarda Meziara da Costa, Prefeitura Municipal de Praia Grande. Bonita apresentação da Maria Eduarda. Ela teve algumas imprecisões técnicas, né, que vai ser retirado na execução, algumas falhas corporais, né, que é retirado depois na nota de execução, aquela nota que eu comentei antes, que começa de 10 e ela só vai tirando, né? O árbitro que está na execução é o responsável por tirar a nota mesmo. Cada falhinha é despontuado. Não dá nada, né? Só tira. Esse é o árbitro que só tira. O árbitro de dificuldade dá. Conforme o atleta for fazendo, ele vai dando a nota, né? O árbitro de execução não, ele vai só tirando. Giovana dos Santos Novaes, FAI Osasco. Ginástica é um esporte bastante detalhista, né? Cada detalhe conta, onde tudo é avaliado e existem a maneira correta, tecnicamente, de fazer os exercícios. Então, o mínimo desvio que a atleta cometa, ela é penalizada. Muitas vezes não não tem valor algumas coisas que elas fazem, né? Por não estar dentro dos critérios e das exigências do código de pontuação. Então, o treinador e a atleta precisam sempre estar atentos, né, a esses detalhes dentro da ginástica, né, que depois, no final das contas, faz muita diferença na nota. Porque o árbitro está ali para julgar o que ele vê, o que acontece na hora, né? E muitas vezes, na hora da competição, não sai exatamente como estava treinando, né? Então, acaba tendo algumas penalizações.
Depois você vai responder se você gosta dessa área de arbitragem, já trabalhou com isso ou não, se é uma coisa que te encanta ou o teu negócio é treinar mesmo as atletas, depois você vai falar sobre isso. A Giovana Milheiro dos Santos, B-Strong Gym. Bom, respondendo a pergunta sobre se eu gosto de arbitragem ou não, eu acho que todo treinador precisa entender um mínimo, né, de como funciona a arbitragem, porque tanto a arbitragem quanto o treinador devem seguir o que pede o código de pontuação, né? Então, não tem como fugir muito desse gostar ou não da arbitragem. Eu acho que o trabalho do árbitro é um trabalho em conjunto com o do treinador, né? Um ajuda o outro. Eu, Angélica, particularmente, não sou árbitra ainda. Nesse próximo código de pontuação, nesse próximo ciclo, farei o código, o curso de arbitragem. Para se tornar um árbitro, precisa fazer o curso de arbitragem, né? Vou fazer porque é importante para um treinador também entender essa visão do árbitro dentro da quadra, né? Porque às vezes o treinador tem uma visão e o árbitro tem uma visão diferente, uma interpretação diferente do código de pontuação. Então, esse trabalho em conjunto com a arbitragem é muito importante para o desenvolvimento da ginástica. Mas você pensa em exercer ou não? É só para conhecimento e para a tua atividade de técnica? Ainda não sei se eu tenho essa vontade de julgar. Acredito que eu prefiro ainda ficar nos bastidores ali como treinadora. Sabrina Mel Oliveira Santos, FAI Osasco. Bom, essa ginasta teve algumas imprecisões com o aparelho, acabou tendo um aparelho para fora da quadra, onde vai ter uma penalização de 0,30, né?
O aparelho caiu também mais de uma vez, e isso acaba interferindo na nota final. Né? Mas uma série muito bonita, né? Elaborada, bem dançada. O treinador foi bastante inteligente na composição da série dela. Aí nós vemos o quadro geral de como está ficando no aparelho massas, a classificação das atletas. Laura Cipriano Gutierrez, B. Strong Jean. Essa atleta teve alguns imprevistos também com o aparelho, né? As massas caíram algumas vezes no solo, isso acaba prejudicando a nota final, né? Ela acabou também sem o aparelho, isso é bastante penalizado quando a atleta termina a coreografia sem o contato com os aparelhos, né? Então isso é bastante penalizado. Mas é uma excelente série, foi bonita, tentou correr atrás, pegou o aparelho, tentou fazer de novo e continuar a coreografia dela. Isso é bastante importante, né? Um atleta conseguir ter esse sangue frio, digamos assim, né? Na hora da competição, né? Conta bastante para um atleta, porque às vezes acontece uma falha, mas você não sabe o que está acontecendo com o adversário, né? Então, é muito importante que o atleta saiba se continuar, saiba pegar o aparelho, sair do erro e continuar a coreografia, né? Sem cometer mais falhas depois por conta de uma falha. Após essa apresentação, te deixar uma pergunta. O atleta já entra sabendo tudo que ele vai fazer naquela série ou tem um plano B para o meio da série, alguma coisa se necessário, de acordo com o andamento? Apresenta Maria Eduarda Macedo de Souza, FAI Osasco.
Então, a Maria teve algumas imprecisões ali, precisou também do aparelho reserva, acabou lançando para fora da quadra, por isso que a gente tem o aparelho ali reserva para que, se aconteça isso, a atleta possa pegar o aparelho o mais rápido possível e continuar a sua série, né? Então, respondendo a sua pergunta sobre se o atleta já sabe o que ele tem que fazer, tem algo fixo, né? Tem até uma curiosidade que alguns ciclos atrás existia dentro da ginástica a ficha de pontuação. O que era a ficha? A ficha era uma ficha mesmo que os árbitros recebiam, onde tinha tudo que a atleta ia fazer dentro da série. Ela não podia sair nada do que estava naquela ficha. Ela tinha que fazer exatamente aquilo. Então, o atleta tinha que treinar para fazer a coreografia. E tudo que ela fizesse fora daquela ficha, ela era penalizada. Hoje, nós não temos mais a ficha de pontuação. Então, o árbitro não sabe o que a atleta vai fazer. O que acontece? Os técnicos, eles trabalham alguns planos B, C, D, E, F, G, quantos planos forem necessários para que, caso aconteça alguma imprecisão de lançamento, se a atleta lançar um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto, ela tem um plano B para fazer a série, né? Então, é bastante importante que a atleta tenha esses planos, né, durante a sua coreografia. E isso é trabalhado no treinamento do dia a dia, né? Brenda Monte Silva, Prefeitura Municipal de Praia Grande. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Muito bonita a Brenda, né? A gente teve um probleminha ali no início da série. Começou, ela foi esperta, ela não fez a série, né? A atleta tem que estar muito ligada para ver se é a música correta, se a música está começando do jeito que precisa, né? Que é neste momento que o atleta precisa sinalizar, né? Se a música estiver errada, ele não faz a série, ele pega, sai do tapete e espera a música correta para realizar a sua série, né? Com a música correta. Muito bonitinha, olha que simpática. Ela é a treinadora. Eu adorei a máscara da treinadora dela, né? Eu acho que tá combinando com as atletas, cheia de brilho. A treinadora está muito fashion. Não, e bacana, né? Tem atletas que têm uma comunicação com o público, né? Ainda que seja de forma virtual, mas a gente percebe isso, né? Tem uns que, independente até de estar errando ou acertando, tem essa comunicação e acho que faz diferença. Faz, é uma vantagem, né, para atletas que conseguem ter essa comunicação com o público e com a arbitragem, é uma vantagem, né, porque é um valor artístico que esse atleta tem. Então, cada atleta Prepara tem o seu Luísa diferencial, Fernandes. né? Esses atletas que conseguem fazer essa comunicação, passar através da expressão, é um diferencial. Porque é bastante difícil, né? Você tem que pensar em tudo ao mesmo tempo e ainda está lá lindona para todos. Agora começamos a categoria juvenil. Aparelho bola, bloco 2,
Letícia Tinel, GAD, GR, Cubatão. Like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place. Cause now that the corner I hear the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go. Bonita série também, um colã muito bonito dela, né? Você vê que cada ginasta tem a sua preocupação com o aparelho, com o colã, com a maquiagem, né? É um esporte bastante estético, né? Onde elas precisam estar bonitas sempre na hora da competição. Então, cada ginasta tem a sua preocupação, escolhe o seu colã da maneira que gosta, o seu aparelho, né? Os aparelhos, existem normas técnicas onde eles precisam estar dentro dessas normas, né? E tem diferentes tamanhos do aparelho. Porém, existe um padrão exigido pela Federação Internacional que esses aparelhos sigam essas normas técnicas, né? Geralmente em competições oficiais são de confederação e oficiais da FIG, são exigidos que esses aparelhos estejam dentro das normas técnicas, né? Então, por exemplo, a bola é o peso de 400 gramas na categoria adulto, tem o tamanho que ela precisa ter, a massa também, tem o tamanho, o peso, a fita é o que mais difere de todos os aparelhos, porque dependendo da categoria, ela inicia com 4 metros no infantil e termina com 6 metros no adulto. Então, os aparelhos diferem conforme a categoria e precisam estar dentro dessas normas. E em relação à maquiagem, depois a gente vai conversar sobre isso, porque eu acho que tem as atletas da ginástica, quando encerram a carreira, podiam ser maquiadoras, né? Que a experiência é tremenda. Sim, existem normas para isso também, conversamos depois da Bruna. Bruna Ribeiro, CEP, Clube 2004, Semis FUPES. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole.
Bom, a gente pode ver que todas as atletas elas estão maquiadas, né? O código de pontuação não exige a maquiagem é algo mais estético que as atletas fazem para que elas estejam mais bonitas, né? Se sintam mais bonitas na hora da competição, né? Porém, dentro do código existe uma norma onde essa maquiagem precisa ser sóbria. Né? Ela não pode ser algo muito gritante, senão também pode ser penalizado. Né? Então, a atleta precisa ter um cuidado especial com essa maquiagem. Não é exigência, ela não precisa estar necessariamente maquiada, porém, se ela estiver, ela precisa ter uma maquiagem, né, compatível com o que pede o código de pontuação. E as atletas se ajudam, né? Normalmente uma está maquiando a outra. Por isso que eu falei que quando termina a carreira de atleta, podia ser maquiadora. Exatamente. Porque você vê lá todo dia, todo mundo maquiando todo mundo. É uma maquiando a outra, às vezes o treinador maquia, até que elas consigam se automaquiar. Agora, Maria Fernanda Camacho Martins, CEP Clube 2004, Semis FUPES. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Muito bonita, saiu muito feliz da coreografia. Que gostoso. Acho que a melhor parte é essa, quando elas saem satisfeitas da coreografia, independente do resultado, né, da medalha ou não e da nota. Acho que deu o seu melhor, né? Que fez no final, o que queria, né? No final, o que mais vale a pena é que elas se sintam felizes, que elas consigam sair realizadas de quadra. Maria Laura Marinho, CEP Clube 2004, Semis FUPES. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel, I'm standing still, and nothing else matters now. You're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you. Chasing you, running, 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 running from myself no more. Together we
Uma curiosidade sobre o aparelho bola, né? Que por ela ser por ser um aparelho que escapa da mão, muitas vezes as atletas acabam agarrando a bola, né? Apertando com a mão ou encostando ela no punho, no antebraço. E toda vez que isso acontece, elas são penalizadas. Não pode acontecer, né? Então, às vezes, principalmente nessas categorias mais de base, as atletas acabam agarrando um pouquinho a bola, encostando, né, no antebraço ali a bola. E toda vez que isso acontece, tem uma penalização ali, porque não pode. E pode gerar um vício depois também, não pode? Ou não? Exatamente. A bola precisa estar visível na mão, ela não pode estar agarrada. Então, é uma dica aí para todos os treinadores, né, que treinem e trabalhem com as atletas e preparem para a categoria adulto. Amanda Arruda, Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid, they can read all about it, read all about it. Oh, 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 oh. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid, you can read all about it, read all about it. Oh. Infelizmente, ela teve aí uma falha grande, né? Acabou a bola saindo da quadra, ela precisou pegar a bola reserva. Nesses casos, assim, quando como ela é uma atleta juvenil, talvez ela não tenha tanta maturidade, né? Se fosse uma atleta adulta, com mais maturidade, mais experiência, ela teria visto que a bola ia sair da quadra e pegaria a bola reserva mais próximo. Aí é o que acontece? Ela perde menos tempo da música correndo atrás do aparelho, é menos penalizada no artístico, né? Porque a penalização de 0,30 do aparelho sair, ela já teria, né? Então, isso elas vão aprendendo conforme elas vão competindo, conforme elas vão tendo essa experiência. É uma tomada de decisão muito rápida, né? Exatamente, e elas são novas ainda, né? Muito tempo sem competir, voltando agora. Então, coisas que só a maturidade e a experiência vai ajudar elas. Isabela Vieira, Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. I must stay imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Oh. Infelizmente, ela teve duas saídas do aparelho, então ela vai ter duas penalizações de 0,30, né? Precisou pegar o aparelho reserva também.
Mas uma série muito bonita, uma música linda, né? Ela foi muito bonita, com dificuldades corporais bem feitas. O que ela fez muito bem feito. Foi uma pena esses 2 aparelhos para fora. Lembrando que o aparelho bola, assim como todos os aparelhos, tem os seus grupos fundamentais do aparelho, que são elementos obrigatórios de cada aparelho. E cada elemento que essa atleta, de cada grupo desse que a atleta não cumpra durante a sua série, ela tem uma penalização de 0,30 também, né? E na bola, todas as atletas precisam ter, pelo menos uma vez na série, uma quicada, um rolamento da bola no corpo, uma recuperação com uma mão, né? Elas precisam ter esses elementos fundamentais do aparelho. E o 8 também. Yasmin Gonçalves de Souza, CEP Clube 2004, Semis FUPS. Aí foi a apresentação da Yasmin, né? A gente viu um colã diferente também, só com um braço, com manga, né? Como eu estava dizendo antes. Hoje o código de pontuação possibilita o uso desses colãs diferentes, né? Então as atletas podem ousar mais na escolha do seu colã para ter aquele diferencial ali, chamar aquela atençãozinha um pouquinho a mais, né? O colã não é algo que vale nota, né? Ele é mais algo estético dentro da ginástica. Não, as penalizações que existem por questão do colã são só se eles não estiverem de acordo com as exigências do código de pontuação. A expressão tem bonificação no artístico, sim. Sim, então a expressão é um extra aí. No artístico da série conta. Okay, girls, let's show 'em how it's done. Clara Lambert Nascimento Sá, Clube CEP 2004, Semis FUPS. Show me how you resist. Get it up,
Lembrando que essa competição é uma competição a nível escolar, então só vamos ter atletas que estejam em idade e estejam na escola. Então, a regra para participar dessa competição é que elas estejam matriculadas na escola. Então, é uma competição que incentiva as atletas a estudarem, né? A estarem em conjunto o esporte com a educação e o estudo. Foi uma apresentação muito bonita, saiu satisfeita, agora está lá sentada naquele sofazinho da esperança, né? É o sofá da esperança, onde você vai ver o resultado da sua apresentação. Estamos aqui na Copa Iaciara Marques de Ginástica Rítmica, uma competição escolar. Os atletas todas tiveram que apresentar declaração de matrícula, é um incentivo à educação. Eu sou o Volney Lima e aqui nos comentários a Angélica Fietinsky. Isso. Dum, tec, dum, tecaca, teca, tec. Bruna Ribeiro, Clube CEP 2004, Semis FUPS. Pena, ali no finalzinho teve uma perda da massa, mas foi uma série bonita, uma série bem artística montada. A Bruna é uma atleta com excelentes condições, né? A gente pode ver que tem excelentes condições físicas, expressiva. Estão retornando agora, né? Então é normal que ocorram algumas falhas nas competições. Muito tempo parado dentro de casa, sem poder treinar, né? Então é normal que algumas falhas possam acontecer. Até nos Jogos Olímpicos, que foi agora há pouco, nós vimos muitas falhas, inclusive das melhores do mundo, muitas falhas, né? Então essa pandemia acabou desestruturando um pouco as atletas, né? Muito tempo sem treinar. A gente sabe que a ginástica rítmica requer muitas horas de treinamento, porque são muitos detalhes ajustados. Às vezes ali é um dedo que fez um pouquinho diferente, a massa já vai para o lado totalmente contrário, né? Então são pequenos detalhes que no final fazem completamente a diferença. Lembrando que a Copa Iaciara Marques de Ginástica Rítmica tem patrocínio da Deep World através do Promify. É o Programa de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte. Com isso, viabilizando essa competição, que reúne 123 atletas e reunindo 10 equipes com meninas de 9 a 17 anos. Todas devidamente em idade escolar e matriculadas em suas escolas. Apresenta Maria Fernanda Camacho Martins, Clube CEP 2004, Semis FUPS.
É que a ginasta, apesar de ela expressar tudo o que acontece, né, na série, a história da série dela, ela não pode ter reações quando tem as falhas, né? Então ela não pode falar nada, ela não pode fazer expressão contrária do que esteja ali na série dela, né? Senão ela pode ser penalizada se ela falar, né? Como a gente vê em muitos esportes, existe essa possibilidade, né? Errou um ponto, não deu um gol, o atleta, ai, poxa, lamenta, né? Poxa, lamenta, você está sendo gentil, né? Estou sendo gentil. No futebol, não. Estou sendo gentil. A ginástica é um esporte que requer esse controle emocional das atletas, que elas não podem expressar isso de maneira, né, ter essa parte negativa aí quando acontece alguma falha. Ela precisa se manter ali bonita, continuar a série, mesmo que em pensamento esteja lamentando. Tem que errar com classe. Agora a Maria Laura Marinho, CEP Clube 2004, Semis FUPES, categoria juvenil. Maria fez uma série bem bonita também, né? Teve algumas imprecisões, um momento que teve uma queda, né? Faltou, acho que um pouquinho de força na perna, não sei, alguma coisa acontece, a ansiedade de fazer na hora da competição acaba interferindo, né? Ela teve uma pequena queda ali, isso é penalizado também. E algumas imprecisões nas dificuldades, completar alguns giros. Isso interfere, aí teve uma queda do aparelho, isso interfere diretamente, né, na nota final. Mas é uma série bonita, uma ginasta muito bonita. E ela pelo menos saiu com a simpatia, né? Tá saindo ali de forma... É interessante a reação de cada atleta, né? Cada um sai de uma forma, é sempre... Cada um uma história. Exatamente, né? Cada um tem uma reação diferente, né, à sua coreografia. Mas a Maria saiu satisfeita, né? Acho que ela entendeu que está retornando às competições. É importante que os técnicos também estejam apoiando os seus atletas neste momento, porque o psicológico dos atletas acabam ficando bastante abalado tanto tempo sem competição. Amanda Arruda, Prefeitura Municipal de Guaratinguetá.
empolgação de terminar a coreografia, acabou soltando a massa ali. Isso acontece também. É algo que a maturidade e a experiência no futuro dela vai corrigir. Isso acontece quando elas são mais novas, as ginastas são mais novas, têm um pouquinho menos de experiência, acaba essa emoção, esse sentimento de estar ali na hora da competição, acaba interferindo no seu desempenho. Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Vamos tomar ali aquele gol no último minuto do jogo, né? O jogo vai acabar, o árbitro vai apitar, aí toma o gol. Exatamente. Isabela Vieira, Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Que pena também, a massa escapou ali da mão dela, né, em um momento. Também é um pouquinho de falta de maturidade, que foi num elemento relativamente fácil, né, acabou escapando da mão, às vezes uma falta de atenção, uma empolgação na hora da série, aí acaba escapando o aparelho da mão. Isso é muito comum acontecer, né, principalmente nas categorias mais iniciantes, né, juvenil, infantil, pré-infantil, onde as atletas têm uma maior dificuldade de lidar com essas emoções. A partir do momento que elas vão tendo mais maturidade, vão tendo mais experiência, elas vão conseguindo lidar com essas emoções e esse tipo de falha eles acabam diminuindo muito. Angélica, com esse tempo de inatividade que tivemos, é até interessante, não tô dizendo, a gente sabe que do lado ruim de não ter o público, mas do lado positivo, imagina a questão da pressão, né? Seria ainda muito maior para tanto tempo parado e você competir pelo menos só com atletas, diminuir um pouco. A pressão seria muito maior com um ginásio lotado, por exemplo. Né? Isso vai variar da personalidade do atleta, né? Porque tem atletas que com o público cresce, tem atletas que preferem sem o público. Então isso eu acho que vai da personalidade de cada atleta. Você gostava do público? Eu era da que gostava do público. Que ia mandar beijinho pro público no meio da série. Yasmin Gonzalez de Souza, CEP Clube 2004, Semis FUPS.
Uma coreografia aí do Michael Jackson, né? Nosso rei do pop. Eu particularmente gosto muito das músicas do Michael Jackson, né? E falando ainda sobre os colãs, né? Cada colã da atleta, elas buscam ter algo que lembre o tema da coreografia, né? A música, tudo isso. Só tem algumas especificações técnicas que não são permitidas. Por exemplo, os colãs que são com renda ou que tenha algum tecido que seja transparente, não pode haver a transparência. Precisa ter um forro, né? Porque senão é penalizado. O colã, embaixo do colã é usado, né? Algumas meninas usam a calcinha, ou usam um body por baixo do colã. Esse body também não pode aparecer, né? A cava do colã também não pode ser muito alta, né? Para que não fique antiestético, senão tudo isso é penalizado. É também os colãs não pode ter aquela saia tipo tutu, igual do balé, né? Que também senão é penalizado. A gente vê que tem diferentes saias, né? Tem algumas que são os fiozinhos pendurados, tem a saia normal, tem a saia que é só de um lado, a saia só atrás, né? As atletas ousam hoje nos colãs, só que precisam estar dentro das especificações técnicas, né? Conforme o código de pontuação. Não pode ter o colã com muita transparente, se o decote na frente e atrás não pode ser muito grande, né? Se for, tem que ser forrado. Então, tem algumas especificações técnicas. Bom, vamos para um intervalo de 15 minutos e retornaremos com a categoria adulta, né? Aparelho bola. Então, portanto, daqui a 15 minutos estamos de volta.